Fala pessoal, mais uma aula sobre geometria analítica. Nessa aula nós vamos falar sobre as posições relativas entre retas, tá bom? Vamos lá? Olha só. Posições relativas, eu preciso que vocês lembrem um pouco lá da geometria plana. Olha só. Quando você tem duas retas, essas retas em um plano, elas podem ser paralelas, elas podem ser paralelas coincidentes, elas podem ser concorrentes e também podem ser retas perpendiculares. Você deve lembrar que retas perpendiculares também são retas concorrentes. Olha só, eu tenho aqui retas paralelas. Eu tenho uma reta R qualquer, que é paralela a uma outra reta S. São duas retas que não se encontram, ok? Agora, olha só. Essas retas paralelas, elas podem ser retas paralelas coincidentes. Nesse caso aqui, ó, nesse primeiro, a gente diz que elas são paralelas distintas. E aqui, elas serão paralelas coincidentes. Olha, eu tenho uma reta R e a reta S está sobre ela. Então, a reta R e a reta S, elas se sobrepõem. Então, elas são retas paralelas coincidentes. São a mesma reta, tá bom? Aqui elas são retas paralelas coincidentes. Olha só, as retas também podem ser retas concorrentes, que são duas retas quaisquer que se encontram em um único ponto. Se duas retas se encontram em um ponto P qualquer, então eu tenho duas retas concorrentes. Além de concorrentes, elas podem ser perpendiculares. São quando, além de se encontrarem em um único ponto, elas também vão formar aí um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós dizemos que a reta R e a reta S são retas perpendiculares, tá bom? Elas formam um ângulo reto. Pessoal, nós estamos estudando aqui geometria analítica. Geometria analítica, nós estudamos as retas, as equações das retas. Para que você identifique quais são as posições relativas entre duas retas, você precisa da equação reduzida das retas. Olha, digamos que a reta R seja a reta y igual a mx mais q. Lembra m, coeficiente angular, q, coeficiente linear. Tudo bem? Bom, vamos supor que agora a reta S, para não usar m de novo, eu vou fazer assim, ó, ux mais v. Eu estou chamando de u o coeficiente angular da reta S e estou chamando de v o coeficiente linear da reta S, tá bom? Só para não repetir m e q. Então, ó, m, coeficiente angular da reta R, q, coeficiente linear da reta R, u, coeficiente angular da reta S e v, coeficiente linear da reta S. Como eu falei, você sempre vai precisar das retas na equação reduzida para saber quais são as relações entre essas duas retas. Olha, qualquer reta paralela sempre vai ter que ter mesmo coeficiente angular. Então, ó, m sempre será igual a u. Estou falando que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, para ser paralela, é necessário que haja essa igualdade nos coeficientes angulares. Agora, se é paralela distinta ou paralela coincidente, depende agora do coeficiente linear. Se os coeficientes lineares Q e V forem diferentes, então elas serão paralelas distintas. Agora, se também os coeficientes lineares são iguais, então serão retas paralelas coincidentes. É bem simples. Para ser paralela, coeficiente angular igual a coeficiente angular.
Agora, se além disso, os coeficientes lineares também são iguais, então é paralela, coincidente. Agora, se os coeficientes lineares são diferentes, são paralelas, distintas. Ok? Quaisquer duas retas no plano que não são paralelas serão concorrentes. Então, basta que os coeficientes angulares sejam diferentes para que a gente tenha aí retas concorrentes, ok? Agora, se além de diferente, o produto entre eles for igual a -1, então elas serão retas perpendiculares, tá bom? Quaisquer duas retas cujo o produto de seus coeficientes angulares seja -1, então essas duas retas serão retas perpendiculares. É simples assim, tá bom? Dá só uma olhada nessa animação do GeoGebra para você entender isso melhor. Olha só, eu tenho aqui aquelas duas retas, a reta R, y igual a mx mais q. Aqui eu estou com m igual a 9,6 e coeficiente linear igual a 2, tá vendo? Essa aqui é a reta, essa reta verde é a reta R. A reta S está aqui, y igual a ux mais v, coeficiente angular u, coeficiente linear v. Perceba que tudo está em função desses valores, na verdade, do coeficiente angular e também do coeficiente linear. Aqui eu tenho o ponto P, tá? O ponto de intersecção entre essas duas retas. Nesse caso, perceba que os coeficientes angulares são diferentes. Ó. U está aqui -9, o coeficiente angular da reta S. E o M está aqui igual a 1. São diferentes, não são? Por isso que as duas retas são concorrentes. Se forem iguais, se eu colocar esse aqui também igual a 1, opa, cadê? Vamos lá, vai dar certo, igual a 1, foi. Então eu tenho retas paralelas. Sempre que os coeficientes angulares são iguais, as retas serão paralelas. Perceba que são paralelas distintas, porque os coeficientes lineares são diferentes. Olha, aqui está 0, e esse é menos 0,95. Se eu colocar ele igual a 0, deixar os dois coeficientes angulares iguais, então eu tenho retas paralelas coincidentes. Ok? Agora, se os coeficientes angulares forem diferentes, já começa a ser concorrente. Ah, Pedrico, eu não estou vendo o ponto de intersecção, mas ele vai se encontrar lá embaixo em algum lugar, tá bom? Esse ponto, ele existe. Olha, aqui está o ponto de intersecção entre essas duas retas. Basta os dois coeficientes angulares serem diferentes para que exista um ponto de intersecção e essas duas retas serem classificadas como retas concorrentes. Agora, como eu falei para vocês, se, além de diferentes os coeficientes angulares, o produto entre eles for igual a -1, então é porque essas duas retas são perpendiculares. Olha só, se eu colocar aqui o coeficiente angular da reta S igual a -1, eu vou ter 1, o coeficiente angular da reta R, menos 1, o coeficiente angular da reta S. Quanto que é o produto de 1 vezes -1? Dá -1, não dá? Ou seja, essas duas retas aqui, elas formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares, tá bom? Olha, eu posso colocar 2 e colocar aqui -0,5, quer ver? Vamos ver se eu consigo colocar -0,5 certinho. Se eu conseguisse colocar -0,5 certinho aqui, é por causa do incremento, né? Se eu conseguisse colocar -0,5 certinho, seria 90 graus. Tá bom? Só vai ser perpendicular se o produto for igual a -1. Fiquem atentos para as retas horizontais e retas verticais, tá bom? Só uma observação. Olha só. Aqui eu tenho duas retas horizontais. Elas são retas paralelas, têm coeficientes angulares igual a 0. Agora, se a reta for vertical, perceba que eu não consigo deixar essa reta vertical.
Porque eu estou falando de uma equação reduzida, certo? E a equação reduzida, ela é y igual a mx mais q, e esse coeficiente angular é tangente da inclinação, você deve lembrar disso. Se inclinação, se as retas são verticais, é porque a inclinação é 90 graus. Se a inclinação é 90 graus, não existe coeficiente angular, então não vai existir equação reduzida, tá bom? Então por isso que eu não consigo deixar essas retas aqui verticais, porque eu estou falando de equações reduzidas. Então, de todo jeito que eu colocar aqui, ó, vai existir um coeficiente angular. Olha, nesse caso aqui está paralela de novo. Pessoal, eu acredito que vocês entenderam. É uma aula bem simples, onde você vai precisar da equação reduzida para determinar qual é a relação entre essas retas. Tá bom? Acredito que todos entenderam. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição de vocês. Assistam os próximos vídeos, onde eu vou estar resolvendo alguns exercícios de vestibular que trabalham sobre isso daí, tá bom? Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.